Estamos na Red Zone, seus looks para futebol americano. Como é que vocês estão desde o último vídeo? Aqui tudo bem, graças a Deus. E nessa semana, com 2 vídeos, nós vamos aqui postar algo diferente para vocês. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o draft. O que é o draft, quando surgiu, por que surgiu. E por causa dele, algumas características que diferenciam a NFL de outros esportes como o futebol, por exemplo. Então, estão prontos para saber um pouquinho mais de draft? Deixa seu like, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos para que eles também comecem a ter uma ideia do que é o draft, e aqueles que não conhecem, para se aproximarem mais dessa parte da off-season que é muito interessante. Vamos embora pro vídeo? Chama a vinheta! Em alguns dias, vamos vivenciar aí o 83º draft da NFL, 83ª edição do draft. Já são 83 anos de escolhas de jogadores de universidade. Esse ano vai acontecer lá em Detroit, no campus Marcius, acho que é assim que pronuncia, Park Hart Plaza, Detroit, no estado de Michigan. E para início de conversa, não é somente a NFL que tem o draft instituído aí para escolhas de jogadores vindas das universidades, tá? NHL, MLB e a NBA também fazem esse tipo de draft. Eu não fui buscar informações, eu não tenho certeza se a MLS, né, o futebol de uma forma geral, também faz o draft. Porque diferente desses outros esportes, o futebol ainda pode comprar jogadores de outros países, né, gastar dinheiro com jogadores. No caso da NFL, um time não pode comprar jogadores de outros times, nem mesmo fora. Eles podem trabalhar com busca por seleção de jogadores fora do país, que é um programa internacional de busca de jogadores estrangeiros e que tem trazido algumas peças interessantes para a NFL. Mas ali dentro, entre as franquias, eles não podem vender e comprar jogadores uns dos outros. Eles têm que usar o draft para conseguir sangue novo para as suas franquias, porque eles não têm categoria de base como no futebol. Então não começa lá desde o infantil até os juniores, não tem essa no futebol americano. Lá nos Estados Unidos, a maior parte dos esportes começa lá desde pequenininho com os pais em casa, depois nas escolas, vai para o ensino fundamental, o ensino médio aí já começa a ficar mais próximo de algo sério para eles, do ensino médio para as universidades, e da universidade eles passam para o profissional. Então não tem categoria de base para vocês subindo de categorias até chegar ao profissional. Então, se não tem categoria de base, se eles não podem comprar e vender jogador, apesar de lá no início da liga profissional aconteceu de existir venda de jogador ou compra de jogador de um time para o outro no início, sendo primeiro comprado por $100, como é que surgiu a ideia de um draft? Ali por volta de 1935, 36, o antigo general manager dos Eagles, o Bert Bell, num período em que a liga estava dominada por Bears, Packers, Giants e o antigo Boston Redskins, hoje Washington Commanders, ele viu os Eagles não conseguindo competir de igual para igual com essas franquias, porque eles sofriam para contratar jogadores mais novos, porque na maioria das vezes que eles conseguiam igualar a oferta dos outros times, o jogador optava por ir para um time que tinha chances claras de ser campeão. Então, eles acabavam ficando com jogadores mais velhos e os menos valiosos. Assim, em 1935, ele surgiu com a ideia de os donos meio que tentar equalizar aí os times e buscarem esses prospectos nas universidades. E como que isso funcionaria? Simples. Os últimos colocados do campeonato no ano anterior, no ano seguinte, escolheriam os melhores, ou seja, escolheriam primeiro dentro do processo do draft. Draft, traduzindo do inglês, significa recrutamento, uma expressão militar, mas tinha esse objetivo de você selecionar os jogadores, os melhores jogadores possíveis para o seu time, se você foi um dos piores times. A ideia era você equalizar, né, equilibrar as forças dentro da liga. Tanto é que Bert Bell acabou tendo uma das suas frases mais conhecidas vinda desse processo de criação do draft, porque ele dizia que a liga é tão forte quanto o seu time mais fraco. Ou seja, se eles continuassem como era antes, aqueles que eram melhores continuavam contratando os melhores, eles iam se tornar uma espécie de La Liga, ia se tornar uma espécie de campeonato francês, onde você tem no máximo 2 ou 3
superando todos os restos com os melhores jogadores, com mais dinheiro, coisa e tal, e os outros ali só ficando com o restolho, só ficando com a migalha do campeonato. Eles entenderam que fortalecer todos os times ano após ano iria equilibrar as forças, aumentar a qualidade do esporte, trazendo mais espectadores para a liga, fazendo com que eles arrecadassem mais dinheiro. E quem é capitalista quer cada vez mais dinheiro, mesmo que na NFL eles dividam o dinheiro igual para todo mundo. Parece comunismo, mas é uma ideia de equilíbrio esportivo, para que todos joguem muito bem, ou com a menor disparidade possível entre o melhor e o pior. Então, o draft vai ter a principal função de tentar equilibrar as forças dentro da NFL. Quer dizer que, porque eu escolhi o jogador considerado o melhor prospecto, vai tirar meu time da fossa? Não, nem sempre. O draft ele não é uma certeza absoluta, ele é uma prospecção, e nem tudo aquilo que a gente procura e entende que pode ser muito bom, de fato é. Por exemplo, os Panthers ano passado, eles não eram a primeira escolha, eles trocaram com os Bears para conseguir a melhor escolha deles, eles escolheram Bryce Young, que foi um dos piores quarterbacks na última temporada. Talvez porque não tinha proteção, não tinha bons recebedores, coisa e tal, talvez. Esse ano, eles têm que reforçar muita coisa no time para ver se Bryce Young vai ser bom. Mas, por exemplo, alguns jogadores de primeira rodada, como Nick Bosa no 49ers, o próprio Patrick Mahomes, 10ª escolha em 2018, que não foi a primeira, mas está na primeira rodada, eles foram muito bem, estão muito bem nos seus respectivos times e rendem muitos bons frutos. Outros que deram errado, Sam Darnold, que talvez porque caiu no time errado, com comissão técnica ruim, com péssimas peças ao seu redor, não desenvolveu o que poderia ter desenvolvido. Você também tem ali o Baker Mayfield, que hoje está lá nos Buccaneers, que é um tanto inconstante, mas talvez por não ter caído num time mais bem estruturado, no caso o Cleveland Browns naquele período, não tenha desenvolvido como prometia desenvolver. Outro nome que está assim numa corda bamba entre as opiniões, dentro da opinião pública, é o Sunshine, o Trevor Lawrence, lá do Jacksonville Jaguars, que era até então o melhor prospecto desde Andrew Luck, e que não tem jogado aquilo que se esperava dele, talvez por conta do seu primeiro ano desperdiçado com um técnico terrível, que foi naquela época, que eu agora nem lembro o nome do cara. Só que depois, com a nova comissão técnica, não rendeu tanto quanto esperado. Isso pode ser algo que seja característica dele, talvez ter tantas vitórias no college football e poucas derrotas não criaram a casca que ele precisava para a NFL, e depois de ter tantas derrotas na NFL, isso meio que afetou o psicológico, o atlético dele? Talvez, a gente não sabe. É uma incerteza o draft. Às vezes você tem uma última escolha, como foi o caso de Tom Brady, se tornando o melhor jogador da história, e você tem primeiras escolhas, ou segundas ou terceiras escolhas, que prometiam bônus e ônus para todo mundo e não entregaram nada. E aí você tem algumas situações como Josh Rosen, que foi draftado num ano pelos Cardinals, como um dos melhores prospectos de quarterback, e no segundo ano já foi substituído por Kyler Murray. Eles já draftaram outro quarterback no segundo ano, no ano seguinte. A situação é um pouco complicada. Então, não é certeza de nada. Você pode ter uma escolha tardia ou uma escolha bem cedo e a gente não sabe o que vai acontecer. Brock Purdy é um exemplo disso nos 49ers. Última escolha, 2 anos atrás, e é o titular hoje. O Trey Lance, que foi escolha número 3 anos atrás, hoje é terceiro QB dos Cowboys. As coisas podem ir ou não para frente dentro das escolhas do draft. Só que cabe a cada um dos olheiros, dos general managers, dos head coaches, identificar isso nos seus jogadores, e nem sempre é fácil. O que vocês acham do draft? Qual é a escolha do seu time neste ano no draft? Seu time tem escolha de primeira rodada? Quem você gostaria de ver sendo escolhido na primeira rodada para o seu time? Qual a posição que o seu time mais precisa? Coloca aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!